Olá, aqui é Jefferson Alex com mais um vídeo sobre o Figma. E nesse tutorial nós vamos falar sobre a aba Design dentro da ferramenta. Aqui dentro do Figma, no vídeo anterior vocês viram como é que funciona, como é que é toda a estrutura do Figma, né? Como é que deu um overview lá. Se você não viu, dá uma olhadinha lá no vídeo do Start, que eu dou uma passada por todos os locais aqui, todas as ferramentas, todos os cantos aqui do Figma, é uma visão bem geral para você conhecer. Nesse aqui a gente vai conhecer uma aba específica chamada a aba Design, que é quando você está, por exemplo, eu vou voltar aqui para o meu menu principal, né, minha área principal, onde eu tenho todos os dados que eu tenho aqui, os arquivos que eu estou criando inicialmente. Então essa aqui é a visão que você tem quando entra na ferramenta, tá? Então eu vou entrar dentro de um arquivo para editar, eu vou lá fazer meu trabalho e eu vou cair numa aba aqui, né, que ele abre com abas aqui em cima, você conseguir navegar entre os arquivos. Então assim que você abre, o que vai estar habilitado, né? O quadro principal, onde você parou de trabalhar da última vez, e aqui ao lado, do seu lado direito, você tem a aba Design. A aba Design simplesmente é uma aba de formatação, tá? Então aqui você vai conseguir encontrar a parte de alinhamento, a parte de... Deixa eu clicar num arquivo aqui. Você vai encontrar a parte de alinhamento, você vai encontrar posicionamento, tamanhos, angulação, borda arredondada, né, o radius. Você vai encontrar aqui as restrições de posicionamento, você vai encontrar aqui configurações sobre a camada, né, sobre os efeitos da camada. Eu vou passar direitinho, detalhe por cada um desses aqui daqui a pouco, tá? Eu vou só dando um overview aqui, o que você vai encontrar. Você vai encontrar aqui a questão das cores, linhas, os efeitos e o formato de exportação. Coisas que vão aparecer mais aqui especificamente, dependendo do elemento que eu vou selecionar, tá? Esse aqui são os efeitos gerais, né? São as configurações gerais que você tem de qualquer componente, né? Que eu falei agora, né? Alinhamento, posicionamento, restrição de posicionamento, efeitos da camada, cor, linha, efeitos de sombreamento aqui no caso, e a forma de exportação. Mas aí, se eu clicar, por exemplo, num texto, se eu clicar aqui no texto, eu vou ter mais uma parte que vai abrir aqui, abaixo da aba do layer aqui, no, na minha aba design ainda, texto. Então, o texto aqui eu vou ter a minha formatação de texto, que vai ser todos os meus os tipos que eu tenho no meu computador. Tá? Tem um plugin que você instala no Figma. Assim que você vai utilizar essa parte de texto a primeira vez, ele já vai falar para você instalar isso ou não, tá? Mas é só para questão de sincronização do texto, das fontes que você tem no computador, ou se você estiver usando o Figma pelo navegador, ele vai sincronizar. Mas enfim, aqui quando você tem todas as fontes do teu computador, aí você tem a estilização, né? O tamanho, o estilo dela, né? A densidade da fonte, essa aqui o tamanho da linha, o espaçamento, enfim. Você tem aqui as outras configurações aqui do seu texto, tá? O alinhamento, o posicionamento vertical, e aqui como é que ele vai se comportar quando você diminuir aqui o espaço, né, do texto, transformação, vai ver, ó, letra todas maiúsculas, uppercase, lowercase, capitais. Isso aqui são outras configurações, inclusive, que como eu tenho um vídeo por aí, várias ferramentas estão colocando isso como feature, né, como algo novo e tal. Isso já tem no Figma há bastante tempo, tá? Essa questão de você conseguir colocar tudo em caixa alta, tudo em caixa baixa, o camel case, né, o capitalize, primeira letra ser maiúscula, sublinhado. Então, assim, você conseguir fazer essas configurações aqui, para ver que tem até uma chave que você habilita aqui, né, para poder buscar as fontes lá do Google, né, você não precisa baixar a fonte lá, ele automaticamente vai conseguir sincronizar com o Google Fontes lá.
Então, essas configurações extras aqui, que você acessa dos 3 pontinhos aqui na parte do formatação de texto, ele já vem por padrão no Figma, tá? Não é nenhum plugin extra. Recentemente eu vi o XD, colocou alguns features dessas aqui que já tem no Figma, ele colocou lá no XD como uma feature, né? Um negócio novo. Lógico, ele é uma ferramenta que ele está sendo construído com recursos que fazem sentido para os usuários, então ele está fazendo um formato beta constante, né? É uma estratégia deles. Mas tem muita coisa que a gente já sabe, assim, já tem por experiência enquanto designer que precisa daquilo ali, mas às vezes não encontra na ferramenta. Como por exemplo até no Sketch mesmo. No Sketch tem algumas coisas como a prototipação nativa, é muito recente no Sketch, embora seja uma ferramenta extremamente conhecida de prototipação, de desenho, né, de interface. E aí, recentemente foi colocar a parte de prototipação. A gente vai chegar em um dos vídeos, vai falar sobre protótipo, sobre transição, sobre linkagem de arquivos aqui e efeitos, tá? Então, assim, no texto você já tem uma parte específica aqui que vai mostrar somente do texto, né? E o fio é sempre a cor, né? Então, a cor do texto você pode clicar ali ou digitar o hexadecimal que você já tem pré-definido aí no seu Design System, né? Ou no seu Style Guide. E aí essa parte de coloração você pode escolher, ele já vem com algumas cores padrões quando você cria qualquer tipo de documento novo, aqui, de projeto novo. Tá? Pode ver que aqui essa fonte aqui tá, ó, TIM 32, o espaçamento da letra aqui, o espaçamento da linha, então já vem tudo que eu selecionar, ele já está mostrando aqui para poder formatar. Para mudar, né, certamente, coisa mais fácil do mundo, basta que você selecione qual é a formatação que você quer. Né? O Ctrl Z no Figma funciona, tá? Então Ctrl Z, o undo, render, tudo funciona aqui. Se eu selecionar um outro elemento aqui, no caso, vou selecionar um quadrado, que eu tinha uma forma, um shape aqui. O que ele mostra para mim? Ele não vai mostrar a partir de texto, claro, até porque não tem um texto, o texto está aqui, né? É um outro elemento, é outra camada. Então aqui no parte da forma que eu coloquei, né? Aqui o quadrado. O que eu tenho? Eu tenho a cor, que é basicamente a coisa específica dele, né? A cor de fundo, a cor de linha, né? Então eu vou selecionar aqui, vou formatar do jeito que eu quero aquela forma, né? Se eu vou selecionar uma imagem, por exemplo, né? A imagem ele tem basicamente é uma cor, né? Então eu vou selecionar aqui qual vai ser a formatação que eu quero, a apresentação que eu quero daquela imagem, que basicamente é uma forma, só que ele tem uma cor de fundo. Essa cor de fundo, ela em vez de ser uma cor chapada, eu coloquei uma imagem. Isso é uma forma de você criar imagens trabalhar com imagens dentro do Figma. Você vai pegar uma forma e vai colocar a imagem de fundo. E você define como é a forma de apresentação daquilo ali. Que é se ela vai ser fit, né? Se ela vai tentar caber proporcional lá dentro. Enfim, eu vou mostrar mais especificamente isso aqui lá no vídeo de formas básicas, como você trabalhar com as formas. Mas só para você entender aqui que você tem como o que você pode mexer dentro dessa aba de design. Então vamos criar aqui vamos formatar de algumas formas, vamos formatar um arquivo aqui, uma forma. Quase não saiu. Vou criar uma forma qualquer, um retângulo de preto. Então tá. Quando eu criei ele, vou voltar aqui do zero. Criar do zero. Vamos lá. De novo. Vou selecionar lá em cima, né, a ferramenta retângulo, né, ou apertando a tecla R, que é um atalho para ele. O R, o L é uma linha, o Shift L é um arrow, é uma seta, o elipse é a letra O, o polígono, star e a imagem, você tem que clicar aqui mesmo. A imagem é Ctrl Shift K, aí ele já seleciona. Tem cuidado com essa tecla de atalho aqui, tá? Ctrl Shift K é o Ctrl Shift K é uma coisa, Alt Ctrl K é outra coisa, inclusive.
É só para, às vezes, não confundir. Alt Ctrl K ele vai criar um componente, a gente vai falar sobre isso numa aula só de componentes também. Então tá, vou criar aqui meu retângulo. Se eu só clicar na tela, tá? Ele vai criar um retângulo quadrado. Né? Vai criar um quadrado aqui na tela. Eu posso clicar em qualquer área dessa e aumentar. Vamos lá, eu criei aqui, foi que ele já me disse aqui na minha tela na parte aqui do design. Eu não tenho como alinhar aquilo ali porque eu não tenho nada ao redor de referência. Alinhamento significa referenciar a posição de um elemento com o outro, né? Isso é um alinhamento. Você não tem um alinhamento no vácuo. É uma coisa primordial assim de se entender na vida, né? Não existe alinhamento no vácuo, tá? Então se eu pego aqui um elemento que não tem nada ao redor dele, não tem nada relacionado a ele, então eu não tenho como alinhar ele a alguma coisa. Se eu criar um outro elemento aqui, aí eu vou selecionar os dois elementos, eu já tenho aqui, né? Aí eu já tenho uma referência, já posso alinhar. Posso mandar todo mundo, deixa eu mudar a cor dele. Eu posso alinhar todo mundo, né, à direita ou à esquerda, posso alinhar todo mundo ao centro, e por aí vai, aquelas outras brincadeiras que a gente tem. Eu posso dizer que eu quero que eles fiquem distribuídos horizontalmente, proporcional, né, igualmente, como só existem dois elementos, não tem outra proporção para fazer, mas vou criar um outro elemento aqui, vou clicar neles, então se eu distribuir horizontalmente, aí ele vai criar um espaço igual entre eles. Aqui cabe uma observação sobre essa questão do alinhamento e da distribuição, é que essa é uma feature que foi colocada no ano passado do Figma, não a distribuição, mas uma distribuição inteligente. A distribuição padrão, que é distribuir horizontal ou vertical os elementos, já existia há um bom tempo. Né? Que é, se eu clicar aqui, ele vai pegar os espaços e vai distribuir, beleza. O alinhamento inteligente, que eu quero dizer, esse TIDI, ou TIDI, não sei, o que ele fazia? Deixa eu voltar até aqui, sem aplicação da distribuição. Pronto. Antes de eu aplicar aquela distribuição, o que eu posso fazer? Eu posso mandar ele aplicar esse tied-up, que significa esse elemento distribuído aqui, essa distribuição inteligente, que tem essas três barrinhas e os dois elementos aqui no meio, né? Essas três barrinhas, significa que ele vai pegar os elementos e vai mapear esse espaço onde eles estão na distribuição. Quando você seleciona todos eles, os elementos que você quer alinhar ou distribuir, ele aparece aqui embaixo também, tá? Aqui embaixo da forma ele tem o mesmo ícone que tem lá em cima. E o que significa esse ícone? Ele vai basicamente pegar os espaçamentos entre os elementos, o tamanho deles, e vai criar uma forma ágil de você reorganizar isso quando você quiser. Eu vou ver isso na prática. Deixa eu clicar aqui, pronto, ele alinhou horizontalmente. Você pode ver que ele aparece um círculo no meio dos elementos aqui, né? Eu estou passando o mouse, aí ele vai mostrando um círculo aqui no meio. Esse círculo no meio, ele vai me ajudar, inclusive, a trocar esses elementos de local. Lembra que quando você vai fazer isso aqui, por exemplo, qualquer outra ferramenta de edição, no Illustrator, no Photoshop, cara, isso aqui ajuda muito. Porque, por exemplo, nessas ferramentas de edição que eu falei agora, você não consegue fazer isso aqui, ó. Eu quero trocar esse elemento com esse elemento aqui, só quero trocar ele de espaço. Mas eu quero manter a proporção entre eles. Então eu pego aqui no círculo, clico nele e clico lá no local onde ele estava antes. Então ele já muda para mim a localização daquele elemento. Vendo? Ele já ocupa o mesmo espaço que esse elemento aqui ocupa, ele vai ocupar aqui e vai só trocar de posição com o outro. Isso você imagina, por exemplo, vamos fazer aqui
uma simulação do dia a dia muito comum de acontecer. Eu vou criar aqui uma lista, tá? Vou criar aqui uma lista, vou botar uma linha aqui para conseguir ver essa lista. Aí eu tenho uma lista de vários elementos aqui. Vou mudar as cores para você conseguir visualizar. Beleza, é melhor mudar a cor do elemento em si, que aí você consegue visualizar ele aqui. Deixa eu tirar a linha. Olha só. Aqui. Tá bom. Posso replicar isso daqui para baixo, tá legal. Beleza. Então tá. Agora que eu tô selecionado, por padrão hoje ele já tá aplicando isso já, né? Você não precisa nem clicar lá para selecionar, só quando são elementos de formatos diferentes ou posições distintas. Como por exemplo, eu estou colocando esse elemento aqui, e eu quero fazer essa distribuição. Né? Pode ver que ele mostra aqui para mim o ícone. Ele vai pegar também, tentar fazer uma distribuição em matricial. Tá? Isso aí é outra forma dele trabalhar isso, mas enfim. Vamos trabalhar a ideia que eu estava querendo te mostrar. Selecionei todos os elementos, e aí tá, só que eu quero agrupar essas coisas, tá vendo? Eu quero mudar essas coisas de localização. Eu tenho um vermelho, um preto e um verde abacate, alguma coisa assim. Devia ter colocado uma cor mais fácil de reconhecer, né? Vamos colocar amarelo, para não ficar falando, verde abacate, porque alguém vai me encher o saco depois dizendo que, não é verde. Vou colocar ele amarelo. Pronto, vamos lá. Tem o vermelho, o preto, o amarelo, vermelho, preto e amarelo. Aí eu quero agrupar aqui, cara, quero mudar de local. Vamos colocar o vermelho junto do vermelho? Olha aí. Colocar o preto junto do preto, eu quero colocar lá na última posição. Vou colocar o preto lá também. Pronto, tá vendo? Ele foi reordenando aqui para mim a posição das coisas. Então, eu não preciso mais colocar do lado e ficar vendo se realmente está alinhado ou não. Basta que eu chegue o seguinte, tá vendo? Eu vou colocar aqui do lado. Vou nem deixar alinhado. Eu só solto no espaço que ele está me mostrando, ele já alinha para mim. Então, assim, essa parte de alinhamento aqui, tem esse recurso mais inteligente. Eu resolvi até fazer que eu passei um tempão aqui explicando sobre isso, porque eu acredito que vale muito a pena falar sobre isso aqui, que ajuda muito a nossa organização no dia a dia. Esse alinhamento aqui, ajuda muito mesmo. A gente a não ficar pensando, ou então colocar o zoom lá nas alturas para poder você ver se realmente está com o espaçamento correto ali. Os espaçamentos estão todos o mesmo aqui. Não precisei pensar sobre isso. Né? Ficou ali um quadradinho só entre um e outro ali. Então eu não preciso mais pensar sobre isso. Ele já vai ordenando para mim automaticamente. Outra coisa, vamos lá, adiantando com isso aqui, quando você tem os posicionamentos daquele elemento, você também pode dizer restrições de posicionamento. O que danado é isso? Vou criar aqui um frame em volta de tudo isso. Depois eu te explico como é que é frame e tal em outra aula também. Mas só para eu ter uma ideia, para ver que quando eu cliquei aqui dentro do elemento que está dentro do frame, ele já tentou aqui, ó, dizer que tem um espaçamento entre eles. Deixa eu segurar Alt. Ele vai dizer que tem 89 para cá, 332 aqui, 332, 217. Ok. Ele está dizendo isso aqui para mim. E quando eu coloquei ele dentro de outro elemento, no caso do frame aqui, apareceu aqui embaixo, pode ver que tem um x e y, tem a altura e a largura dele, ele tem o ângulo dele, né, a angulação dele aqui, ó, tá mexendo ali, ó, 15, menos 15, 15, enfim. Só para também passar por isso aqui, eu tenho o arredondamento dele, tem a borda arredondada ou não. Acho que isso aqui fica mais fácil de ver quando ele é quadrado, ele é mais escuro. Então eu tenho borda arredondada. Eu posso fazer a borda arredondada aqui, pela numeração, ou eu posso clicar nessa bolinha que tem no canto do quadro
enfim. Mas só para mostrar que é uma forma de você arredondar aqui, dentro do quadro de alinhamentos. Essas restrições aqui, por exemplo, toda vez que eu crio um elemento, por padrão no Figma, o que ele faz? Ele coloca quando você cria dentro do frame, ele vai colocar as restrições de altura e largura, né? Quando você cria uma forma qualquer, altura de esquerda e topo. Ele vai sempre alinhar à esquerda e ao topo. O que isso vai influenciar? Eu tenho meu frame, eu quero diminuir esse meu frame. Quando eu estou fazendo isso, ele já não está mexendo com altura nem posicionamento de ninguém, né? Ele simplesmente vai tentar deixar as coisas nos seus lugares e vai mexer somente no frame. Mas aí, essa restrição, eu posso dizer o seguinte: eu quero que isso aqui continue aqui embaixo, ele não suma. Pode dizer que nesse momento, se eu colocar aquele aqui embaixo e diminuir o tamanho do frame, ele some, né? A galera vai sumir aqui. Mas eu quero que esse cara continue aqui embaixo sempre. Então eu vou dizer que ele vai ter alinhamento na vertical abaixo, né? Que é o bottom. Ele vai continuar sendo alinhado à esquerda, tá? Então eu vou diminuir o meu frame e ele vai acompanhar aqui, né, a parte de baixo do meu frame. Então essa é uma restrição de alinhamento que eu quero para ele. Aí eu quero dizer também que ele não vai mais só alinhar à esquerda, até porque quando eu faço isso, ele vai sumir se eu vier para a esquerda. Isso aqui é uma grande ajuda, até que só para adiantar, isso aqui vai funcionar bem quando você quer fazer restrições para ele ser responsivo. Quando ele vai ser responsivo, você precisa pensar sobre isso, né? Qual é o comportamento desse objeto quando o frame for menor do que o momento que eu criei ele aqui. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ele vai continuar sendo aqui e vai continuar aqui no canto. Imagina que eu tenho aqueles quadros lá, aquelas formas, por exemplo, deixa eu criar uma outra forma aqui. Criar um círculo. Sabe aquele círculozinho do Google, por exemplo? Então, eu quero que ele sempre apareça aqui no canto. Nesse caso, como eu criei por padrão, o que ele fez? Ele criou lá no canto e, se eu diminuir, morreu. Acabou, ele não vai mostrar mais. Mas aí se eu disser que ele vai ser preso à parte de baixo e vai ser preso à esquerda, né, aliás, à direita e abaixo aqui, quando eu diminuir o meu frame, ele vai acompanhar. Então agora, se tiver uma menor, que eu estou em versão mobile, e aqui eu estou na versão desktop, digamos assim, ou tablet. Então ele vai continuar lá, alinhado aqui ao canto. Isso aqui chama-se de restrição de posicionamento. E ainda tem outra coisa aqui, Fix Position. Fix Position. O que é esse Fix Position? Deixa eu criar aqui um tamanho que dê para ele dar uma... Aqui ele vai mostrar para mim no scroll se eu pedir para ele prototipar, tá? A ideia é que aquele fix position, ele significa o seguinte: quando eu tenho o meu protótipo feito e ele tem scroll, ele vai ficar posicionado aquele canto se eu der o scroll na página. Aqui, vamos lá na bolinha, como é que ele tá? Eu não marquei, tá vendo? Então o que acontece? Quando eu dou o scroll aqui, ele continua na posição dele, beleza? Só que ele some, né, da tela. Mas eu quero que ele continue visível, então eu dou um fix position. Ele vai sempre ficar o bottom e right. E quem já assim, entende um pouco de HTML, CSS, essas coisas assim, vai entender que o fix ele já não é mais relacionado a outro elemento que ele está posicionado, e sim a janela, né? Quando você tem um alinhamento, um position fixed, lá no CSS, por exemplo, ele vai ficar alinhado à página, à tela, tá? E aí se eu voltar aqui no meu protótipo, como é que tá? Aí ele já apareceu lá embaixo. Então eu estou dando scroll, ele continua ali, posicionado no canto dele. Você tem várias outras formas de você brincar com isso aqui, tá? Tem só um spoiler de várias coisas que você pode fazer. Além dessa restrição de camada,
Eu também posso mexer aqui nas configurações da camada, que quem mexe em Photoshop, Illustrator ou outra ferramenta de edição, você tem efeitos da camada, você quer que seja um efeito Dark, Multiply, Color Burn, isso aqui é muito user-friendly para quem já mexe com Photoshop, tá? Que mexe com camadas. Por exemplo, eu quero mandar um Multiply aqui, ele vai dar um efeito de sobreposição entre as imagens. Pode dizer qual é a porcentagem que você quer disso aqui, enfim. Aí fica o padrão dele é o pass-through. Tá, esse efeito de layer. O efeito de fill, de preenchimento, no caso, você pode colocar mais do que um preenchimento para o mesmo elemento da tela, tá? Eu posso tirar a cor dele, ou posso acrescentar clicando no mais. Para que eu vou querer colocar mais de uma cor para aquele meu elemento? Não sei, mas existe uma possibilidade, né? Existe essa possibilidade, você pode colocar mais de uma cor. Provavelmente a segunda cor que você coloca ele vai querer aplicar um efeito linear, porque normalmente você quer colocar duas cores no mesmo elemento, para você fazer um efeito linear. Então ele tem essa possibilidade de você fazer esse elemento, até colocar essa coloração linear, colocar qualquer cor que você queira, colocar várias paradas aqui, né? Vários stops aqui na sua coloração linear. Então, e também ocultar se for necessário. E para retirar é só clicar aqui no menos. Tá? No mais ele vai acrescentar e para aquela cor que você está colocando ali, você pode digitar tanto hexadecimal como também fazer o uso aqui do nosso quadro aqui, do nosso seletor. Tá? Esse seletor, ou você vem por aqui digitando, ou vai passando pelo arco-íris aqui de baixo, pelas tonalidades e tal. Também tem como selecionar cores estilo CSS, HSL, RGB. Então, assim, quem já trabalha com outros padrões de coloração, está em casa também. Você pode criar novas cores. Toda vez que você aplica uma nova cor ao elemento, ele acaba adicionando aquela cor aqui embaixo. Acabei de mexer na cor, ele acaba adicionando aqui embaixo. Isso depois, quando a gente for ver lá numa aula sobre componentes e criação de estilos locais, você vai entender porque que eu tenho vários estilos aqui diferentes, né? Várias tabelas de cores. Eu tenho uma tabela de cor, ó, chamada cores. Eu tenho outra personal colors. Eu tenho as cores do documento, que ele vai lendo todas as cores que eu vou aplicando no documento e vai criando automaticamente. Então tá, para aplicar uma cor basicamente é isso. A linha, se você adicionar uma linha em algum elemento, basta que você dê um mais aqui, né? Ele vai criar ali uma linha, por padrão a linha vai ser preta, e você seleciona da mesma forma, né? Clicando no quadradinho da cor, ele vai abrir o seletor, tá? Você pode escolher se ele é sólida, radial, enfim, o preenchimento dele aqui e aqui é a mesma ferramenta de cor. Essa barrinha de cor é a mesma sempre para texto também. Vou voltar para lá, vou mexer aqui no texto. Aí aqui eu tenho fill, é a mesma barra que vai aparecer, mesma coisa. Então você não tem que se preocupar em aprender como funciona texto, como funciona a forma na formatação de cores. E aqui na linha que eu coloquei, você tem algumas informações, como a largura da linha, né? Ele tem alguns definidos, mas você pode colocar também o número que você quiser aqui. Inclusive quebrados, né? Decimais. Colocando para cima ou para baixo, ele vai aumentando e diminuindo. Se ela é interna, se ela é externa, ou se ela é uma borda central. Então pode ver que ele é bem user-friendly para quem vem das ferramentas da Adobe aí. Clicando nos três pontinhos, você tem outras configurações avançadas aqui. Vai ser uma borda arredondada, se vai ser quadrada, ele vai ser linhas em formato de setas. Né? Esse aqui não apareceu nenhum efeito, mas vamos supor que eu crio uma linha aqui. Essa linha, por padrão, ela já tem uma cor de linha, né? Ele não tem cor de preenchimento, porque uma linha não tem altura, né? Não tem
conteúdo interno, é uma linha e pronto. Então eu vou deixar aqui e vou colocar aquela line row. Então ele já coloca as setinhas dos dois lados aqui para mim. Tem uma ajuda aqui você criar esse tipo de coisa. E eu posso criar também linhas tracejadas, colocando aqui qual é o espaçamento que eu quero entre elas. Eu quero espaçamento 1, ele cria um tipo, parece até pontilhada de tão pequeno que é. Se eu for colocar um espaçamento maior, vou colocar aqui 5, quer dizer que ele já vai aumentando aqui para mim. Vamos para outra coisa que a gente tem aqui, que são os efeitos. Efeito, basicamente o que ele tem aqui de efeito é sombreamento, tá? É o drop shadow, o blur, o inner shadow, ou o background blur. Então assim, são essas três configurações que ele tem para poder aplicar um efeito. Eu tenho uma sombra interior, né, para poder selecionar, modificar ela, eu vou nesse quadrado do lado, assim como tem o quadradinho aqui nas cores, né, do stroke, do fill. Tem no Effects, você tem aqui as configurações dele. Então, como é que vai estar, o quanto o meu blur vai estar aplicado, a posição X e a posição Y, ou Shadow, né? Vou colocar um Drop Shadow aqui para ficar mais visível, para você entender. Vou tirar esse stroke aqui para conseguir visualizar. Aqui eu tenho um efeito, vou tirar o efeito para ver que está chapado, tá? Você consegue visualizar melhor. Eu vou colocar aqui um efeito. Por padrão, o primeiro efeito que ele aplica é sempre o Drop Shadow. Eu vou modificar aqui o meu Drop Shadow clicando no ícone do lado do nome. Eu posso colocar um blur maior ou menor. Essas são as formas que você tem de mexer nas propriedades dos elementos, né? Basicamente isso fecha uma série de coisas que você pode fazer com a aba Design, né? Que é a primeira aba que você abre assim que está na área de edição aqui. Outras coisas mais específicas, como por exemplo Frame, eu vou explicar como criar um frame, o que significa e quais são os porquês de um frame depois, tá? Mas que você cria, clica no frame, ele também tem as opções específicas dele, que é ele ser horizontal ou ser vertical. Quando você não clica em nada, está clicado na área, você também pode escolher uma cor de fundo para toda a sua área. Vamos supor que você gosta de trabalhar com uma cor mais clara de fundo, você gosta de trabalhar no papel branco, ou você gosta de trabalhar num fundo preto, né? Então, quando eu clico aqui na minha área de fundo, não estou nenhum elemento selecionado, ele também deixa eu selecionar aqui opções na aba Design. Pixel Preview, então se eu quero ver como vai ser aquilo ali sem ser vetor, né? Sem ser o formato vetor, porque vetor que você vai dando o zoom, ele vai ficar sempre perfeito, né? Mas pode ver que aqui eu não dou Pixel Preview, ele já aparece aqui como é que vai ser desenhado realmente pelo meu navegador. E qual é a proporção que eu quero ver aquilo ali, né? Se eu tirar o Pixel Preview, pode ver que tá ó, perfeitinho, redondo e tal. Ou seja, essa aba Design ele é dinâmica, é bem dinâmica para de você ter propriedades específicas para elementos específicos que você está selecionando aqui na sua tela. Tá? É isso, espero que você tenha gostado. Dá um like aí nesse vídeo aí, dá um gostei, segue, compartilha aí. E eu estou tentando fazer esses vídeos para ajudar a galera a conhecer a ferramenta, conhecer o Figma aqui no nosso linguajar tupiniquim de C, né? No nosso brasileiro. Vi muitos tutoriais, existem vários tutoriais na internet, todos em inglês, e tem muita gente com muita dúvida, iniciando aí, não que não saiba inglês, mas é muito mais fácil que você acompanhe uma leitura, ou acompanhe um tutorial que seja português mais rapidamente, principalmente para iniciante, né, para não perder tempo tentando traduzir e tudo bem. Enfim, espero que tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre essa área. Nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre formas básicas, sobre texto, e tem várias outras configurações aí para a gente aprender a mexer no Figma. Vou tentar fazer vídeos menores, mais curtos, né, porque às vezes eu acabo me empolgando e falo demais, mas vamos fazer umas coisas mais curtas nos próximos vídeos, tá bom? Então até mais.